1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, está escrito: Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amados, então existe uma promessa desse arrebatamento para nós, mas os chamados cristãos hoje estão ajuntando tesouros, bens aqui na terra, e Jesus disse: ajuntai-vos tesouro nos céus, aonde a traça não corrompe, Jesus tem nos alertado dessas coisas. Jesus disse em Mateus, acredito que é no capítulo 6, versículo 20: mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Então vocês observam que tem uma promessa para nós, para juntar tesouros no céu. Mas o homem natural, ele faz diferente, ele ajunta tesouros na terra, porque o seu destino é aqui. Então você observa que essas pessoas, elas não estão preocupadas em ajuntar tesouros no céu, em ter algo construído do lado do nosso Senhor. Então essas pessoas, se elas vir a falecer amanhã, elas não têm como estar com o Senhor, porque elas construíram impérios. Às vezes esse império pode ser apenas uma casa, ou apenas um carro, ou um trabalho que tira seu tempo da palavra de Deus, e você está vivendo de acordo com aquilo. Você ajuntou trabalho, dinheiro, bens aqui na terra através do seu trabalho. E se você analisar bem os acontecimentos, o trabalho aqui na terra, ele é coisa passageira. Mas o trabalho que Jesus está nos dizendo, que a ferrugem, a traça, o ladrão, ele não vai minar, não vai roubar você, é algo perpétuo, é algo para sempre. Amém? Então vocês observam que as pessoas, elas saem para ir para o seu trabalho, elas, olha, eu não posso faltar no meu trabalho porque eu preciso pagar a conta tal, eu preciso quitar tal coisa. O pensamento, a mentalidade está voltada para as coisas terrenas, porque essas pessoas são terrenas. Então Jesus estava alertando essas pessoas para juntar tesouros no céu, porque haverá um arrebatamento. Só vão no arrebatamento aqueles que construíram, e construir é estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Jesus disse: me convém fazer a vontade do meu Pai do que a dos homens. Jesus viveu para o Pai, ele não viveu para os homens. O homem natural, ele não pode entender o tempo que ele está vivendo, ele não pode entender o momento da palavra de Deus. Então é isso que está nos dizendo aqui. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então esses que vão estar sempre com o Senhor são aqueles que construíram algo do outro lado, são aqueles que viveram de acordo com a palavra de Deus. Amém? Observa o que diz em Provérbios capítulo 15, versículo 6, está escrito: na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há
perturbação. Então a pessoa vai estar construindo algo aqui, mas ela vai ser uma pessoa perturbada, porque ela vai estar vivendo de acordo com aquilo que ela construiu. Ela vai estar preocupada se o ladrão vai roubar. Ela está preocupada como que estão os filhos na escola, porque ela está envolvida com outras coisas. Ela não tem tempo para cuidar dos filhos. Às vezes os filhos, o filho ou a filha acaba se perdendo com más companhia, porque nós deixamos de agregar tesouro no céu, colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Deixamos de andar na doutrina de Cristo. Deixamos Deus de fora de nossas vidas, quando Deus está aqui para nos dirigir. Observe que na casa do ímpio, ele separa muito bem: na casa do justo há um grande tesouro. E que tesouro é esse? O tesouro da palavra. Esse é o tesouro que Jesus estava falando para que nós ajuntássemos. E em Provérbios está dizendo que na casa do justo há um grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio há perturbação. Os filhos de Deus são libertos. Jesus disse: meu fardo é leve. Então vocês observam, o irmão Brian, ele chega a nos dizer, ele diz: o alarido já começou. Quando ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, onde o apóstolo Paulo diz. Irmão Brian diz: o alarido já começou. O Senhor já desceu com um alarido. Este alarido é uma mensagem ajuntando seu povo rapidamente. Então esse alarido, ele é uma mensagem ajuntando o povo de Deus rapidamente. Então é uma mensagem rápida. Deus disse: eu faço uma obra tão rápida em seu tempo, que vocês não crerão se alguém vou las contar. Então essas coisas são rápidas. O acordo que Deus tem dado para seus filhos, somente eles entenderão. As pessoas continuarão com as coisas terrenas, porque é isso que elas são, terrenas. Observa, o alarido já começou. O Senhor já desceu com o alarido. E este alarido é uma mensagem ajuntando o seu povo rapidamente. Então a próxima coisa é a voz. Que, se você lembrar, no ministério alfa e ômega de Jesus Cristo, quando ele clamou com grande voz, os sepulcros foram abertos, e muitos dos santos que dormiam levantaram-se e saíram das tumbas, depois que ele ressuscitou. Então vocês observam que depois que Jesus ressuscitou, primeiro foi uma mensagem. E essa mensagem, os filhos de Deus as ouviram e ressuscitaram espiritualmente. Então a voz, a grande voz, acorda as virgens dormentes, como também vimos em Mateus 25. As prudentes foram despertas de seu sono. E Paulo disse em Hebreus 11 que eles deviam ter esse ministério, porque eles sem nós não podem ser perfeitos. Eles, os que já se foram, sem nós não tem como eles serem perfeitos, ser aperfeiçoados. Então a voz, ela acorda as virgens dormentes, como também nós vimos em Mateus 25. Está escrito em Mateus 25. Ele diz: esta noite nós vamos olhar esse processo de mudança de corpo. Sabemos que a grande voz é o alarido. Então, eu creio que a ressurreição já começou. Por quê? Porque a voz já se deu, o alarido já se deu, a mensagem já se deu.
A mensagem ela está em processo agora. Então, se você está no tempo de Deus, você está no processo de Deus, no trabalho de Deus. É um processo que acontece como um período. Os vivos são espiritualmente ressurretos ou ressuscitados, ou despertos de um sono profundo. E depois daqueles que dormem na tumba, depois que os vivos são despertados com essa mensagem, aí depois vem o processo vem naqueles que estão na tumba. Porque Deus não vai ressuscitar os mortos, vai fazer um trabalho com você depois. Porque depois que o trabalho com você estiver pronto, Ele vai ressuscitar aqueles que estão mortos. Vou repetir: os vivos são espiritualmente ressurretos ou despertos de um sono profundo. E depois aqueles que dormem na tumba. Mas os vivos são acordados primeiro. Então os mortos vêm à vida. Amados, então Deus trabalha em ordem. Como que nós vamos ser despertados primeiro, se nós estamos presos nas coisas terrenas? Se nós estamos ajuntando tesouro na terra. O que é esse tesouro? É a compreensão terrena. É o nosso esforço terreno. Agora você imagina se o seu esforço, ou o meu esforço terreno, fosse o mesmo esforço na palavra de Deus. Observa muitas vezes o tanto que a pessoa prosperou na vida financeira, prosperou na vida natural. Se essa pessoa, por que ela prosperou? Porque ela investiu, ela dedicou a essa vida. E por que ela não prosperou na vida espiritual? Porque ela não prosperou? Porque ela não deu crédito na pregação de Deus. Ela não quis ajuntar tesouro no céu, porque ela não tem intenção de ir para lá. Observa que muitas vezes, quando você tem intenção de ir para um determinado lugar, você vai construir algo ali. Vou mudar para a cidade tal. Mas primeiro você quer saber se você vai ter um emprego lá, se tem alguma coisa que você possa descansar a sua cabeça antes de você poder se estabelecer naquele local. E não pensamos dessa forma quando se trata da palavra de Deus. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Então, se Deus não faz parte da nossa vida, por que vamos ajuntar tesouro onde Ele está? Por que você vai querer ser vizinho de uma pessoa que você não gosta dela? Está entendendo? A palavra de Deus diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, se não estamos ouvindo a palavra de Deus, é porque não somos dele. É muito fácil. O irmão Brana diz que ele não precisa conversar muito com uma pessoa para saber se ela é de Deus ou não. Devemos examinar os espíritos. A palavra de Deus diz que naquele dia os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Mas os escolhidos de Deus, eles não podem ser enganados. Por quê? Porque eles estão ajuntando tesouro no céu. Eles estão comprando a areia espiritual, o tijolo espiritual. Está entendendo, amados? E construindo algo do lado de nosso Senhor Jesus Cristo. É hora da igreja se aperceber disso. O homem está fazendo plano, fazendo faculdade, estudando, se esforçando. Não estou dizendo que não deve fazer essas coisas. Deve estudar, deve trabalhar, mas sabendo que Jesus pode vir a qualquer momento para arrebatar o seu povo. Então, se você estiver preocupado só com o seu estudo, só com o seu trabalho, não se preocupar com a vinda ou a presença, porque existe uma presença no nosso meio hoje, que é a presença de Deus mesmo, preparando você para esta vinda.
Mas para isso você não pode estar preso com bens materiais, senão você não irá ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o mesmo Deus que está aqui é o mesmo que vai te levar. E se você não está no tempo dele, se você não está preocupado, ajuntando tesouro ao lado desse Deus, que tesouro é esse? A própria palavra de Deus. Um grande tesouro que Deus tem dado para nós. A grande coisa que Deus tem nos dado, irmão Branham diz que a maior coisa que Deus nos deu foi a palavra. Então se esconda atrás dela, viva por ela, batalha por ela, vá para o seu trabalho com ela, vá dormir com ela, vá conversar com seu irmão, vá tentar se acertar com ele, porque o nosso futuro é agora. O nosso futuro é agora. Deus tem trazido uma libertação total para seus filhos. Somente os filhos se desprenderão. Somente os filhos entenderão aonde eles querem passar a eternidade, que é ao lado do Pai. Somente aqueles que saíram de Deus entenderão o processo do arrebatamento. Esse processo não é para todos. Esse processo é somente para aqueles que Deus viu antes da fundação do mundo. E se você estava na mente de Deus antes da fundação do mundo, você entenderá que essas coisas é para você. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus.